Aula gravada a partir de agora. Essa é a segunda parte da aula dupla com o nono ano A, no dia 17 de junho. Respondo a chamada aqui no chat novamente para mim, só para eu manter o controle, tá bom? Correçãozinha da tarefa, página 15, exercício 3. O que dá para eu começar fazendo ali para fatorar, né? Tem um número estranho aí, x à sexta menos 2x ao cubo mais 1 PQP? TQP, né? Como o expoente ali é par, dá para eu sair por TQP. Vamos lá. Então eu boto aqui uma raiz ali, raiz quadrada, e eu vou sair por TQP. Raiz quadrada no primeiro, raiz quadrada no último. Raiz quadrada de x à sexta. X ao cubo? X ao cubo é a metade, né? Só dividir pelo índice 2. Pega o expoente e divide pelo índice. X ao cubo. Ficou facinho as propriedades da radiciação agora, hein? Raiz de 1. 1. 1. Mesmo. Agora é só eu conferir aqui o meu termo central. Ele precisa ser o dobro do primeiro vezes o segundo. Opa, 2 vezes x ao cubo vezes 1 bateu com o meu termo central. Portanto, trata-se de um TQP. E aqui eu tenho meu primeiro termo e o meu segundo termo. A sua forma fatorada, então, será x ao cubo menos 1 ao quadrado. X ao cubo menos 1 ao quadrado. Começamos bem, né? Olhamos aquela expressão em vermelho ali inicial, identificamos uma possibilidade de um TQP, fizemos a prova, conferimos que se trata de um TQP mesmo e saímos com a fatoração dos seus termos encontrados. X ao cubo menos 1 ao quadrado. Bom, mas tem mais uma possibilidade de fatoração ali. Mas, Isabela, você consegue me ajudar agora? Não sei. Vamos sim, eu vi que você fez a tarefa. O que dá para eu tirar aqui, ó, desse x ao cubo menos 1? O que é aquilo? Eu tenho x ao cubo e eu tenho o menos 1, que eu posso escrevê-lo como menos 1 ao cubo. Então eu tenho aqui a diferença, olha, de 2 cubos. A diferença entre 2 cubos. Como que eu faço a fatoração da diferença entre 2 cubos? Eu vou colocar a identidade aqui embaixo, ó. A menos B, que multiplica A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Para eu achar o primeiro e o segundo termo, você lembra o que eu tenho que fazer, Isabela? Com a minha expressão? Não. É só eu tirar a raiz cúbica. É como a diferença entre dois quadrados. A gente não tira a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do segundo. Aqui é a mesma coisa. Eu tiro agora a raiz cúbica. É a operação inversa. Ó. Eu venho aqui e tiro a raiz cúbica deles. Quanto que é a raiz cúbica de x ao cubo? X. X. Raiz cúbica de 1? 1. 1 mesmo. Pronto, achei os meus dois termos para poder fazer a fatoração. Ó. O A é o x e o 1 é o B. Tá vendo? A menos B vai ficar x menos 1. Então eu venho aqui agora e coloco a minha forma fatorada. X menos 1, que vai multiplicar quem?
Eu X ao tenho quadrado? isso, quadrado do primeiro. X ao quadrado. Mais, o que vem na sequência? X vezes 1. X vezes 1, que é x mesmo. Perfeito. E por fim, X ao quadrado. Não, 1 ao quadrado? 1 ao quadrado, que é 1 mesmo. 1 ao quadrado é 1. Perfeito, perfeito. Agora observe, uma atenção que tem que ter. Esse x, deixa eu despoluir ali, x ao cubo menos 1, ele estava elevado ao quadrado. Esse x ao cubo menos 1 ficou assim. Porém, eu tenho que elevar tudo isso ao quadrado. Ok? Então, eu ponho aqui um colchete e elevo tudo ao quadrado. Deu para entender? Deu para entender, Isabela? O porquê que elevou ao quadrado no Eu final? só não entendi por que tipo, como que fala? O 1 virou ao cubo, Ah, tá. sendo Assim, que ele ó. estava quadrado. Um, qual que virou ao cubo? Você fala no início? Lá, no começo. No começo? No começo a gente tinha ali, estava em verde, né? Então aqui, ó, x ao cubo menos 1. Peraí, deixa eu melhorar aquela letra. X ao cubo menos 1. Eu tenho isso aqui. Não vou nem pensar no quadrado que está fora do parênteses ainda. Vou pensar só nisso aqui, ó. Pensa só nisso. Está um pouquinho lento a minha internet, porque está gravando a aula anterior. Mas vamos devagarzinho aqui, as coisas acontecem. Olha só, se eu tiver o 1 sozinho ali, beleza, é o 1. Se eu elevar o 1 ao quadrado, ele continua sendo 1, não continua? Sim, Beleza. Se eu elevar ele, sei lá, a 100, ele continua sendo 1, não continua? continua. Beleza. Agora, o que é que me interessa? O que é que interessa a mim? O que é que me interessa é no expoente. Como o primeiro está ao cubo, interessa para mim que esse 1 também esteja ao cubo. Por que que me interessa? Porque aí eu tenho a diferença entre dois cubos. Entendeu? Entendi. Eu posso colocar ali o expoente que eu quiser. Eu coloquei o 3 porque é favorável para mim, porque o primeiro termo já está ao cubo. Se eu tivesse um x ao quadrado aqui, ó, menos 1, ué, o interessante para mim é que o 1 esteja ao quadrado. Aí eu tenho a diferença entre dois quadrados, entendeu? Então eu ponho ali o expoente que eu quiser, porque não muda o resultado. Beleza? Sim? Sim, Beleza. Aí, obviamente, que a gente vai pensar no quê? Que é onde às vezes dá uma confusão. Porque esse número aqui, ele está elevado ao quadrado. Mas esse elevado ao quadrado não me interessa no início. Por quê? Porque eu quero fatorar o que está aqui dentro. E essa fatoração aqui de dentro saiu aqui em roxo, ó. Saiu aqui em roxo. Ela está ali. Aí depois que eu fiz então essa fatoração, aí eu só botei o quadrado no final aqui, ó, que é esse quadrado daqui. Aí, é o mesmo. OK? sim. Beleza. Então eu vou apagar que está muito poluída a minha lousa. Vou dar uma apagada aqui. Vamos fazer o item B.
Item D. Bem lento aqui. X elevado à quinta potência menos 9x ao cubo menos 9x ao cubo. Ô Iris, vem me ajudar você agora. Vamos ver como que a gente se desenrola aqui. Iris. Oi, Iris. Solta o microfone aí, senão eu não te escuto. Vamos lá? Enquanto a Iris não consegue, a Lívia Carnielli consegue me ajudar nesse? Vou tentar. Vamos lá, então. De início aqui, ó. Não dá para eu tirar a raiz quadrada de nenhum deles. Não dá para eu tirar a raiz cúbica do primeiro. E dá para eu fazer ali? Eu fiz fator comum. Fator comum, porque eu tenho x dos dois lados ali. Beleza. Você botou o x como fator comum e o expoente dele? É o cubo? O cubo, né? Sempre o menor expoente ali. X ao cubo. Beleza. Dentro do parênteses veio quem? O x elevado ao quadrado menos o 9. Olha, eu falo sempre ali que no fator comum a gente coloca o de menor expoente, né? Mas nem sempre, às vezes, de acordo com a nossa necessidade, a gente pode colocar o expoente que quisermos, tá bem? Que normalmente, por regra, a gente coloca o menor expoente, mas nada me impediria ali de colocar só o x, por exemplo, ou x ao quadrado, ou x à quarta, ou x à quinta, aí depois a gente só manipularia isso. Não vamos avançar tanto porque não é necessário agora, mas é possível colocar qualquer outro expoente ali, tá bom? Então, x ao quadrado menos o 9. Beleza, né, Lívia? Sim. Ok, saímos com uma fatoração. Dá para eu melhorar ainda mais isso? Eu tirei a raiz do x ao quadrado e do 9, mas eu não sei se está certo. Tá. Por quê? Porque você vai sair aqui com a diferença entre dois quadrados, ou o produto da soma pela diferença. Então, eu vou fazer aqui no cantinho, ó, x ao quadrado menos 9. A Lívia veio aqui, raiz do primeiro, raiz do último. X ao quadrado é x. Raiz de 9 é 3. Portanto, esses são os meus dois termos, o x e o 3. A sua forma fatorada é o produto da soma pela diferença. Então, eu retorno lá como x ao cubo repete normal, e esse x ao quadrado menos 9 fica como, Lívia? X menos 3 vezes x mais 3. X menos 3, que multiplica x mais 3. Produto da soma pela diferença. Como está lenta a minha internet aqui. Maravilha, maravilha. Saiu a fatoração aí. Legalzinho. Muito bem, muito bem, muito bem. O item C. Então, quem quiser corrigir aí, corrija, tá? Dê um print se precisar. Se tiver alguma pergunta, faça. Estou aqui à disposição. Senão, vamos para o item C. Duda Moda, tá por aí? Tô aqui, Ronaldo. Vamos fazer o C? Ah, não.
Ah, não, é um homem pequenininho. Ah, não. Vamos lá devagarzinho. A quarta menos B a quarta. Olha, esse é bem facinho, né? Ai, Ronaldo. A quarta menos B a quarta. Ó, peguei um bem facinho para você, suave e favorável. Vamos lá. Se tiver vergonha, fica sem vergonha e vai com vergonha mesmo. Bom, que tipo de fatoração dá para eu fazer ali? Esqueci o nome. É isso. Se eu pensasse na diferença entre dois cubos, não daria certo porque o expoente é 4, né? Mas eu tenho uma diferença entre dois números que possivelmente seja a diferença entre dois quadrados, né? Então a gente chama aqui, ó, de diferença entre dois quadrados. Os nomes não importam muito, né? Com o tempo a gente vai memorizando isso. O importante é saber fazer a operação, diferença entre dois quadrados. Como é que a gente resolve a diferença entre dois quadrados? Ronaldo, eu não sei se eu fiz certo, mas eu coloquei A ao quadrado mais B ao quadrado vezes A ao quadrado menos B ao quadrado. Isso. O que você fez primeiro? Você extraiu a raiz quadrada dos dois termos. Você pegou esse A É, à quarta e tirou a raiz quadrada dele. Pegou esse B à quarta e tirou a raiz quadrada dele. A raiz quadrada de A à quarta é só pegar o expoente 4 e dividir por 2. Ficou A ao quadrado. Perfeito. B à quarta é só pegar o expoente 4 e dividir por 2 também. Virou um B ao quadrado. 4 dividido por 2 dá 2. Perfeito, esses são os dois termos da minha fatoração. Então, como a diferença entre dois quadrados sai como produto da soma pela diferença, a Duda veio aqui e colocou A ao quadrado mais, ou seja, é o primeiro mais o segundo, que multiplica o primeiro, nossa, como está limpo isso, o primeiro menos o segundo, Perfeito. Diferença entre dois quadrados sai como a fatoração produto da soma pela diferença. Duda, até aqui foi legal. Por acaso você consegue ver mais um passo para dar ali? então, eu não sei explicar, mas aí eu coloquei A menos B ao quadrado. A menos B ao quadrado. Você mexeu em qual? Nesse segundo aqui ou no primeiro termo? Em qual deles? Olha só, vou circundar. Esse primeiro em verde aqui, dá para fatorar? Tem alguma fatoração para ele? Que eu me lembre, não. É uma soma entre dois quadrados, eu não consigo pensar numa fatoração. Mas nesse segundo aqui que eu vou circundar em azul, ele é de novo a diferença entre dois quadrados. Vou pôr ele aqui do ladinho. Ó. A ao quadrado menos B ao quadrado. Aí ele é de novo a diferença entre dois quadrados. Então a gente vem aqui e extrai a raiz quadrada deles. A ao quadrado, a raiz dele fica A. E B ao quadrado, a raiz dele fica B. Foi mais ou menos isso que você fez? É, Isso. E aí, então, isso aqui vai virar como A mais B, que multiplica A menos B. Então, esse primeiro em verde aqui continua, não muda nada. A ao quadrado mais B ao quadrado. Esse aqui não tem muito o que eu fazer. Porém, esse segundo aqui vai virar A mais B, que está em azul. A mais B, que multiplica A menos B. Produto da soma pela diferença. Ficou assim no seu material? Ronaldo, eu não sei o que eu fiz aqui, eu só pulei para a parte do A menos B ao quadrado. A menos B ao quadrado, É, você tá escreveu errado? A menos B, você escreveu isso aqui.
ao quadrado? É. Isso aqui é o TQP. Se você escreveu isso aqui, não está correto. Por quê? Porque esse a menos b ao quadrado, ele sai como quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Esse é o TQP. Não é isso que apareceu na nossa expressão aqui, ó. Não é isso que apareceu lá. O que apareceu ali, que eu circundei em azul, é a diferença entre dois quadrados. É o mesmo procedimento que você fez no início, com a quarta menos b a quarta. Diferença entre dois quadrados. A gente extrai a raiz deles aqui e acha os seus termos. Ó. Aqui eu estou circundando eles em roxo aqui. Deu para perceber? Isso é chamado de diferença entre dois quadrados, ou produto da soma pela diferença. Percebeu, Duda? Deu para observar ali? Duda? Isabela, conseguiu enxergar esse aqui? Entendeu o que foi feito? Entendi. Legal. Iris? A Iris não apareceu mais. Duda Quintino? Lívia Carniel? Beleza, beleza. É só tirar nos dois passos ali, ó, a diferença entre dois quadrados, tá bom? Então tá na tela aí para vocês a resolução. É só colocar aí no material de vocês. E qualquer dúvida, só mandar de novo. O último é o item D. Vou apagar aqui. Maravilha. Item D. M elevado a alguma coisa aqui que eu não enxerguei. M à oitava menos 1. M à oitava menos 1. Ô, Isabela, agora de novo, ó. Vem comigo você aqui que eu vou te mostrar que era a sua dúvida no exercício anterior lá, né? Eu tenho o m elevado a 8 menos 1. Que expoente que me interessa que apareça no 1 ali? O 4? Na verdade, eu quero que ele fique igual ao do m. Como o m está elevado a 8, o interessante para mim é que o 1 também esteja elevado a 8. Ó. Mas aí não tem que tirar a raiz e aí vai Vai dar tirar. 4? Isso, vai. Tá. Vai. É só uma formalidade a mais aqui, só para você enxergar que me interessa. Interessante para mim aqui é que os expoentes sejam iguais. Tá? Então, m elevado a 8 e 1 elevado a 8 não mudou nada na minha expressão. Tá bom? De qualquer maneira, eu tenho aqui a diferença entre dois quadrados. Vou escrever aqui do lado, diferença entre dois quadrados. A diferença entre dois quadrados é uma das faturações mais usadas, viu? Eu trabalhei com o terceiro ano no comecinho do ano, e vários exercícios que a gente resolvia lá sempre saía com diferença entre dois quadrados. É um dos que mais aparecem aí. M elevado a 8 menos 1. Vem aqui e extrai a raiz quadrada dos dois, né? Aí não interessa se 1 está elevado a 2, 3, 8, 10, vai continuar sendo 1. Qual que é a raiz quadrada de m elevado a 8? M elevado a 4? M elevado a 4. Perfeito. E raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. Pronto, achei os meus dois termos. Achei os meus dois termos. Venho aqui e escrevo m à quarta menos 1, que multiplica m à quarta mais 1. Isabela,
Dá para eu melhorar aquilo ali? Eu acho que dá. Qual o termo que dá para eu fatorar de novo? O primeiro. O primeiro, né? Esse aqui, ó. Por quê? Porque, de novo, ó, eu tenho a diferença entre dois quadrados ali. M elevado a 4 menos 1 elevado a 4 agora, né? Teoricamente. Então, vamos lá, vamos fatorar esse aí de novo. Ó. M elevado a 4 menos 1. Vou botar na raiz quadrada aqui. Raiz quadrada, raiz quadrada. Raiz quadrada de m à quarta. M elevado a 2. M ao quadrado. Beleza. Raiz quadrada de 1 é 1. Bom, então achei os termos. Esse m à quarta menos 1 vai virar m ao quadrado menos 1, que multiplica m ao quadrado mais 1, e aí multiplica o final ali que ficou sozinho, que é o m à quarta mais 1. Beleza? Fatoramos até ali. E aí? Será que dá para eu fazer outra fatoração ali? Tem um passo a mais ainda, será? Consegue ver, Isabela? Não. Olha esse termo aqui, ó. M ao quadrado menos 1. É a diferença de dois quadrados de novo. Tá? Então, eu vou só marcar aqui, ó. O m à quarta menos 1, diferença, 2 quadrados. E aqui esse m ao quadrado menos 1? De novo, ó. Diferença entre 2 quadrados. Então, eu vou fatorar ele também. Pego ele aqui, ó. M ao quadrado menos 1. E eu tiro a raiz deles. Raiz do primeiro, raiz do segundo. Qual é a raiz de m ao quadrado? M. M. A raiz de 1 é 1. Joia. Então, essa fatoração aqui vai sair como m mais 1, que multiplica m menos 1. Ok? E o restante, só repetir. M ao quadrado mais 1 m à quarta mais 1. Esse foi grande, hein? Tá parecendo uma pirâmide aí. Mas deu para entender? Ronaldo, Oi? o que aconteceria ali na terceira linha se a gente fizesse um produto da soma pela diferença, ao invés de diferença entre dois quadrados? Produto da soma pela diferença é a diferença entre dois quadrados. Olha só, vou colocar a identidade aqui embaixo para a gente. Ó. A ao quadrado menos B ao quadrado. Diferença entre dois quadrados, não é? Isso é a Sim, diferença entre dois quadrados. Como é que é a fatoração disso? A mais B, A mais B, A menos B. Olha lá, a diferença entre dois quadrados é o produto da soma pela diferença. Entendeu? E foi o que nós fizemos na segunda linha ali. Ó. O m ao quadrado menos 1, que era a diferença entre dois quadrados, virou o quê? Produto da soma pela diferença. Entendeu? entendi. Entendeu? Diferença entre dois quadrados é o produto da soma pela diferença. É que um é a diferença ali, né? Escrito o seu polinômio aqui, e o outro é a sua forma fatorada.
São só nomenclaturas, o procedimento é o mesmo. Tá? Vamos fazer um resumo para a gente relembrar cada um deles? Deixa eu vir aqui ó, no final, pegar uma folha aqui. Vamos começar por esse aí mesmo. A ao quadrado, vocês vão me ajudando a lembrar aí, que nem sempre eu lembro também os nomes. Eu só lembro na hora que eu tenho que fazer. Isso aqui é a diferença entre dois quadrados. Como é que vira seu produto, sua fatoração? A mais B, que multiplica A menos B. Isso aqui chama como? Diferença entre dois quadrados ou produto da soma pela diferença. Ok? Produto da soma pela diferença. Me dê um outro produto notável aí. Vamos pegar aqui o cubo. A ao cubo mais ou menos B ao cubo. Como sai a fatoração disso? Quem me ajuda? Quem lembra aí? Fica A mais ou menos B entre parênteses. Abre mais um. A Ao quadrado mais mais ou menos A vezes B A mais vezes B ao quadrado. mais B ao quadrado. Esse aqui é o cubo, soma ou diferença entre cubos. Esse aqui é a soma ou diferença entre cubos. O que mais que eu tenho? Eu poderia ter também o cubo de um binômio aqui, né? Que eu vou pegar em roxinho. A mais ou menos B ao cubo. Como fica a forma fatorada disso? Alguém lembra? Forma fatorada não, né? Só forma expansiva. Fatorada já está aqui. Fica... Posso falar, Ronaldo? Vamos lá, Gustavo. É a diferença ou a soma de dois cubos, né? A mais B Não, ou A mais B foi em cima. O A mais A ao cubo mais ou menos B. Isso. Não, A ao cubo, calma aí. A ao cubo. Colocar o cubo. Isso. Mais ou menos 3 A quadrado B A quadrado B mais mais 3AB quadrado AB quadrado mais ou menos B ao cubo. mais ou menos B ao cubo. Muito bem. Esse aqui é o cubo de um binômio, ou o cubo da soma ou o cubo da diferença, tá? O nome não importa tanto. Cubo de um binômio, que pode ser o cubo da soma ou o cubo da diferença, tá? Cubo de um binômio ou cubo da soma e da diferença. Qual outro nós temos aqui? Quem está faltando? Eu acho que falta o TQP, né? É, A mais ou menos B ao quadrado, que vai ficar quadrado do primeiro. O que mais? Mais ou menos Mais ou menos duas vezes A2AB 2AB mais B ao quadrado. mais B ao quadrado. Esse aqui é o famoso TQP, trinômio quadrado perfeito, ou
quadrado da soma ou diferença. Tá? Então, eu normalmente sempre falo TQP, que eu acho mais fácil de gravar, tá bom? TQP, ou o quadrado da soma e da diferença. Acho que resumimos ali, né? Os que nós temos. Faltou algum? Que eu me lembre. Tem o fator comum e o agrupamento, né? Vamos escrever aqui fator comum. Fator comum, ficou ruim aqui. Ok, esse é um resuminho. Quem quiser tirar um print